Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre o preço dos alimentos aqui no Brasil. Haddad comemorou a queda no preço do dólar e afirmou que o agronegócio brasileiro vai ajudar a conter a tendência de alta no mercado. Não, primeira coisa, o dólar estava 6,10, está 5,80, né? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu, estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E eu estou muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Isso também vai ajudar. E o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou o Passaporte Agro para oferecer suporte direto a exportadores brasileiros. A iniciativa facilita o acesso a mercados recém-abertos. A nova ferramenta do governo vai ampliar o portfólio de produtos e serviços oferecidos pelo MAPA, com o objetivo de gerar oportunidades para os exportadores brasileiros, que desejam acessar mercados internacionais recém-abertos, por meio de informações qualificadas. O Passaporte Agro vai ser disponibilizado de forma contínua, à medida que novos mercados sejam abertos, reunindo informações detalhadas e atualizadas para fornecer subsídio que auxiliem os exportadores na efetivação das vendas. A ferramenta visa produzir barreiras operacionais e facilitar o acesso dos produtos brasileiros aos mercados internacionais recém-abertos. Entre os conteúdos oferecidos estão orientações sobre o registro de produtos, listas de potenciais compradores, diretrizes para procedimentos alfandegários e informações mercadológicas específicas. Em princípio, o Passaporte Agro vai ser disponibilizado para associações que representam os setores produtivos envolvidos nas aberturas comerciais. Os preços do etanol subiram em janeiro. Já o valor do açúcar cristal teve queda. As vendas do etanol hidratado foram as maiores desde novembro de 2020, ficando acima dos 427 milhões de litros. Com isso, o mercado do etanol encerrou janeiro com alta nos preços. O hidratado teve média de 2,76 centavos, alta de pouco mais de 5% na comparação com o último dezembro. Para o anidro, o aumento foi de 5,53%, chegando a R$ 3,13. Já o açúcar cristal começou 2025 com preço em queda, no primeiro mês oficial da entre-safra da cana, no estado de São Paulo. A média foi de R$ 155,31 a saca de 50 quilos, quase 4% inferior a dezembro. Segundo o CPEA, a pressão exercida por compradores ao longo de janeiro fez com que as usinas cedessem nos preços, especialmente quando as negociações envolviam maiores quantidades. No dia 28, o indicador fechou a R$ 149,63 a saca, o menor valor nominal desde outubro. A erva daninha é uma dor de cabeça para quem trabalha no campo. Ela prejudica a colheita e pode, inclusive, comprometer a próxima safra. Um trabalhador rural de Rio Verde sabe bem disso. Este ano ele vai colher menos devido ao ataque das pragas. Mas com planejamento e controle, dá para evitar os prejuízos. O George vive com a esposa neste assentamento na zona rural de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Há mais de 20 anos, eles vivem dos produtos que plantam nas terras. Hoje, mandioca e banana. Meu pai, ele, há uns 30 anos atrás, entrou no movimento agrário, né, de assentamento. Aí ele veio para cá e eu vim junto e hoje, digamos, hoje eu trabalho na terra e ele, aposentado, só descansa. O George vende boa parte da produção diretamente para comerciantes da cidade. Atualmente, ele colhe 1.000 cachos de bananas por ano e 25 toneladas de mandioca por hectare. Mas essa produção poderia ser melhor. Elas vêm atrapalhando, mas só que fazendo o manejo na hora certa, aí controla, né? Infelizmente teve uma área aqui que passou da hora,
né, devido outros problemas que a gente teve aqui na fazenda e não teve jeito de fazer a limpa a tempo. Esta daqui é uma erva daninha, é a trapoeraba. Ela e as outras ervas daninhas abrigam pragas e doenças e geralmente elas nascem em locais indesejados, como aconteceu aqui, atrapalhando a planta. Além disso, elas ainda acabam prejudicando a produção, porque brigam com a planta pela água, pela luz e pelos nutrientes. As plantas daninhas estão presentes em todas as partes do solo. Existe um grande banco de sementes que estão dormentes no solo e a partir do momento que esse período chuvoso, a tendência é de aumentar cada vez mais o surgimento de plantas daninhas. Assim, a qualidade dos produtos, sejam eles grãos, frutos ou vegetais, acabam prejudicados e a fase de colheita se torna um grande desafio para o produtor. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em locais em que não há nenhum controle de ervas daninhas, os prejuízos atingem mais de 90% da lavoura. As perdas representam uma média de 13% a 15% da produção de grãos. Por isso, é fundamental realizar o controle de plantas daninhas. Tem várias formas de manejo que a gente está adotando, que são o aplique plante, que a gente aplica o dessecante, os herbicidas no solo e depois vem com a cultura e planta. E também tem a outra forma que é plante e aplique, que a gente planta e depois aplica. Mas esse manejo a gente está adotando mais no período seco, porque com esse período chuvoso a tendência é do herbicida ficar sobre o solo e depois ocorrer uma fitotoxidez. Hoje a gente está adotando também o manejo cultural, que a gente roça a planta daninha antes de plantar e após isso a gente vem e desseca e depois faz o gradeamento da área para depois estabelecer a cultura. Na produção do George, a estratégia adotada foi a aplicação de herbicidas, sistêmico e de contato, na pré e pós-germinação. A ideia é salvar o máximo possível da produção. A gente está programando aí uma força-tarefa, né? Eu mais uns vizinhos aqui, para a gente estar entrando com a capina, né? Aí vai demorar um pouco, mas no fim vai dar certo. O modo artesanal de produzir queijo na Serra da Canastra já rendeu título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela Unesco. Agora, uma família da região aposta na produção do queijo orgânico e os bons resultados já começaram a aparecer. A Serra da Canastra se entrelaça por 7 municípios produtores do queijo Minas artesanal da região. São Roque de Minas, Medeiros, Vargem Bonita, Tapiraí, Delfinópolis, Bambuí e Piuí. Para proteger a origem e a cultura dessa iguaria, foi criada a marca Região do Queijo da Canastra, garantindo que os queijos carreguem a autenticidade e a tradição do local em cada pedacinho. A pouco mais de 60 quilômetros de São Roque, outra cidade desperta o fascínio ao revelar a arte de produzir algo tão único no coração de Minas Gerais. Uma família que entrou para a história da produção e que segue novos passos, fazendo da tradição um caminho de inovação. Estamos em Piuí e a placa na entrada já anuncia o que está por vir. O primeiro queijo orgânico de Minas Gerais. Um trabalho que logo será referência para o mundo. Este é o Vinícius, um agrônomo que deixou um emprego em uma multinacional e decidiu apertar o passo rumo à história do queijo. Eu que trouxe essa história de voltar para a roça e de produzir o queijo canastra. Então, assim, a gente fez um resgate familiar, histórico, né? Então, minha bisavó era aqui da região, então tem um pouco do terroir característico da nossa região aqui, do nosso sítio. E o modo de fazer era o mesmo, mas ficou dormente, vamos dizer assim, na nossa família. Isso tem o quê? Coisa de 50 a 70 anos, né? O sítio, antes usado apenas para passar finais de semana e criar gado de corte, deu lugar à produção do queijo orgânico.
Segundo o IBGE e a Organização Internacional de Normalização, há um crescimento no consumo e na produção de alimentos orgânicos no Brasil, com destaque para a demanda por alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Mas produzir um queijo orgânico é um desafio maior que o convencional e exige um controle rigoroso sobre os insumos e as técnicas de produção. Um produto orgânico, ele tem que ter, primeiramente, a gente não pode se autodeterminar orgânico, a gente tem que seguir uma legislação que está descrita na portaria do MAPA, né? Que fala o que se pode e o que se não pode usar na produção de um produto orgânico. E tem que ter também uma certificadora que acompanha todo esse processo aqui na propriedade. Alinhados na mesa, o Vinícius explica um pouco sobre a produção dos diversos queijos que carregam o selo da Serra da Canastra, cada um com uma história e sabor único. Esse é o nosso queijo casca florida natural, tá? O queijo canastra com presença de mofo na casca. Esse é o queijo que a gente conquistou o primeiro lugar no primeiro concurso de queijos de casca florida da Canastra. Aqui já é o queijo tardezinha, chama tardezinha porque ele é feito com leite da tarde e é pequenininho. O porquê que traz esse diferencial o leite da tarde? As vacas dão menos leite à tarde e com isso o leite é mais concentrado em sólidos, gordura e proteína principalmente. Aqui a gente tem um queijo que a gente pensou até ele de um jeito e ele acabou vindo pela nossa natureza de uma outra forma. Então ele desenvolveu provavelmente bactérias propiônicas, aromáticas, que deram uma característica muito diferenciada para ele. O Vinícius, ao lado da mãe e da família, tem trabalhado para ampliar as oportunidades e fazer com que o produto chegue a todo o Brasil, cada vez mais reconhecido e apreciado. A gente tinha uma restrição enquanto a gente tinha só o selo de inspeção municipal. Então agora a gente vai poder entrar em supermercados que têm as gôndolas específicas de produtos orgânicos, por exemplo, né? Supermercados maiores. Então a gente acredita que vai ter um incremento agora nas vendas por conta dessa condição de poder legalmente comercializar que o nosso queijo possa ser vendido e revendido em todo o Brasil. A história do queijo, construída ao longo de mais de 300 anos, é referência. Um símbolo vivo da cultura e da dedicação de um povo que faz do queijo mais do que um produto, mas um patrimônio imaterial da humanidade. Dá certo, que vale a pena tentar, porque a gente tem as premiações, a gente tem sido valorizado sim através dos concursos, e isso é um impulso para outras famílias aí seguir em frente também. Os preços médios do trigo encerraram o mês de janeiro em alta, olha só. Pesquisadores do CPEA indicaram que o aumento veio da retração de produtores. A maior parte vendeu pouco volume. Do lado da demanda, consumidores abastecidos compraram pequenas quantidades do cereal para completar o estoque, mostrando maior interesse em fechar contratos futuros, com recebimentos a partir de março. De acordo com o levantamento, em janeiro, a média mensal do trigo negociado no Rio Grande do Sul foi R$ 1.270 a tonelada, alta de 1,4% em relação a dezembro de 2024. Mas, se comparado a janeiro do ano passado, a queda foi de 13,5%. No Paraná, os aumentos foram de quase 1% no comparativo mensal e de 5,3% no anual, com média de R$ 1.409 a tonelada. Em São Paulo, ocorreram altas de 0,8% no mensal e de 18% no anual, com preço de R$ 1.591 a tonelada em janeiro de 2024. Em Santa Catarina, a média foi de R$ 1.438, sendo 1,2% superior a dezembro de 2024, porém, quase 1% abaixo de janeiro de 2024. O Brasil bateu o recorde de exportação de café solúvel em 2024. Foram 4.093.000 sacas vendidas ao mercado externo. O consumo interno registrou um total de mais de 1.069.000 sacas. Quem chega para traduzir esses números para a gente é o Fábio Sato, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural.
Bom dia, Kelly. Obrigado aí pela oportunidade. Fábio, vamos começar dando um panorama para explicar por que, né, desse aumento do interesse pelo café solúvel brasileiro. Então, como você disse, né, o ano de 2024 foi muito positivo para a indústria brasileira do café solúvel, né? Além do recorde na exportação, batemos também recorde na exportação tanto em volume quanto em faturamento. Essas mais de 4 milhões de sacas, né, geraram divisas para o Brasil de quase US$ 1 bilhão. E também no mercado interno também foi um recorde, né? Desde que nós acompanhamos o consumo de café solúvel aqui no Brasil, que nós começamos a monitorar isso mais de perto em 2016, o ano passado foi um recorde, como você disse, de mais de 1 milhão de sacas, né? O Brasil então se consolida como o maior produtor e maior exportador de café solúvel do mundo. E por quê? Quais as razões que levaram a esses resultados super positivos em 2024? E primeiro, nós temos que lembrar que o Brasil tem investido em novas fábricas, isso dos últimos 2, 3 anos, e também no aumento da capacidade de produção, né? Isso é competitividade na veia, né? Quando a gente aumenta a capacidade e mantém praticamente os custos fixos inalterados, a gente ganha competitividade. Em segundo lugar, porque o Brasil, apesar dos preços internacionais do café terem se elevado muito, né, e isso foi no mundo inteiro, o Brasil ficou, em 2024, mais competitivo do que o seu principal concorrente, que é o Vietnã. Ou seja, o café brasileiro estava mais barato do que o café do Vietnã, e isso então, uma matéria-prima mais competitiva, aliado ao aumento da capacidade de produção, isso trouxe esses resultados super positivos no ano passado. A gente pode dizer, então, porque a gente sabe que o Vietnã teve grande problema com safra, né? A gente tem acompanhado aqui também. Claro que nós aqui no Brasil também temos desafios importantes em relação ao clima, às mudanças climáticas, mas a gente pode dizer que, claro, houve esse investimento, então, por parte dos produtores, da indústria, enfim, mas também houve essa melhor relação com o clima, né? O impacto na lavoura e também a nossa expertise com relação a preço, né? Exatamente, Kelly. Como você bem disse, né, tanto o Brasil quanto o Vietnã tiveram seus problemas em relação ao clima, né? As últimas 2 safras brasileiras não foram aquelas que se esperava. O Brasil não colheu o seu potencial, né, de safra, mas o Vietnã também teve seus problemas. Além dos problemas climáticos, houve uma diversificação nas culturas lá, né? Alguns produtores deixaram um pouco o café e foram plantar outras coisas, né? Foram plantar pimenta, foram plantar durian, né? Que é uma fruta que está sendo muito bem aceita na China, né? E, portanto, entrega melhor rentabilidade lá para os produtores, então muitos deles migraram para essa cultura. Então, uma produção menor nos 2 maiores produtores de café verde do mundo, né, Brasil e Vietnã, com uma demanda crescente, né? O consumo global hoje é estimado em mais ou menos 170 milhões de sacas e o consumo cresce ano a ano aí, em torno de 2%. Então são mais de 3 milhões de sacas que são consumidas adicionalmente todo ano. Então essa é a lei de mercado, né? A menor oferta com um crescimento de consumo, isso fez com que os preços subissem, né? Como a gente está vendo, quem acompanha o mercado internacional, tanto de Londres quanto Nova York, né? E os preços subirem astronomicamente, né? Agora, o Brasil, como eu disse, ficou ainda mais competitivo que o Vietnã, né? Por questões estruturais, né? E, portanto, mais competitivo. Isso favoreceu não só o setor de café solúvel, né? Mas o Brasil também exportou um volume recorde de café verde, né? Então, o Brasil um pouco mais barato
que as outras origens, o mundo veio comprar café aqui no Brasil. E eu sempre digo, né, quando a gente fala de preço, né, que é um desafio para muitos produtos, né, é o caso do café que vem batendo recorde, a gente tem sempre que olhar o cenário global, né, porque a gente está todo conectado. Então, agora para o consumidor entender, Fábio, conta para a gente sobre os tipos de café solúvel, né, porque hoje eu percebo que existe uma variedade muito grande à disposição, inclusive do consumidor brasileiro. Então vamos lá, né? Existem basicamente 3 tipos diferentes de café solúvel, né? O café solúvel em pó, né? Normalmente ele é vendido ou nesses pacotinhos ou em latas, né? E aí esse café em pó, que é um pó muito fino, ele pode passar por um processo chamado de aglomeração. Ou seja, esses grânulos de café muito finos, eles passam por câmaras de vapor e eles se aglomeram, né, formando grânulos, né? Então, é o café aglomerado. Então, a matéria-prima para fazer o café aglomerado é o café em pó, café solúvel em pó, né? Além desses 2 tipos, só voltando um pouquinho, desculpa, qual é a diferença entre o café solúvel em pó e o café solúvel aglomerado? Primeiro é a aparência, e segundo, a solubilidade do café aglomerado é um pouco melhor do que o café solúvel em pó. Então, para quem gosta de tomar com leite frio ou mesmo com água fria, né, o café aglomerado ele tem uma solubilidade melhor. Além desses 2 tipos, nós temos o tipo liofilizado, né, que é um processo de secagem do café a baixas temperaturas, o que acaba preservando o aroma e sabor do café. Por quê? Toda vez que você submete o café a altas temperaturas, né, você vai perdendo aroma, vai perdendo qualidade. Então existe um processo chamado de liofilização, né, que produz o café liofilizado, que através do processamento a temperaturas mais baixas, né, consegue preservar melhor as características de sabor e de aroma do café. É um café mais gourmetizado, né? Eu acho muito bacana, né, essas nossas entrevistas, porque é sempre uma oportunidade de aprender, né? Então, muito bacana mesmo ter esse conhecimento aqui. Agora, a gente falou, né, sobre esse recorde de exportação do café solúvel brasileiro. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Porque somos líderes, né? Mas agora a expectativa é manter esse posto em 2025? Eu acho que sim, Kelly. Eu acho que o Brasil deve manter o protagonismo, a liderança na produção e na exportação, né? O que a gente percebe hoje é um mercado um pouco diferente do que nós vimos em 2024, né? O café brasileiro hoje já não é o café mais barato, né? O café do Vietnã ficou um pouco mais barato, mas isso são circunstâncias de mercado, a gente já viveu isso no passado. Para quem já está, como eu, na indústria aí há quase 40 anos, isso não é novidade. E então, talvez um pouco mais difícil, né, por conta da competitividade, mas sem dúvida nenhuma o Brasil vai manter a liderança como o maior produtor e exportador de café solúvel do mundo. Isso eu não Fábio, tenho dúvida. e a gente torce para isso também. Agora, hoje, quais são os principais mercados compradores do nosso café solúvel? Então, tradicionalmente, os Estados Unidos é o maior importador do solúvel brasileiro, né? Em segundo lugar, vem a Rússia, né? A Rússia, nós tivemos algumas reduções de exportações para a Rússia logo no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas a Rússia já está recuperando, né, a posição como o segundo maior importador. E temos a União Europeia, né, como bloco, né? Aí sim, ela é maior, importa mais do que a Rússia, né? Nós temos aí algumas desvantagens
quando exportamos para a União Europeia por conta de uma taxação que a União Europeia impõe ao solúvel brasileiro e não impõe para outras origens, como Colômbia e como Vietnã, né? Mas nós estamos otimistas, né? Recentemente foi concluído aí o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? Que agora vai passar por uma fase de tradução, de aprovação pelos parlamentos de todos os países, e a gente espera então que, quando implementado, né, esse acordo, essas barreiras tarifárias sejam removidas e aí a gente recupere a nossa competitividade. Mas então é isso. Estados Unidos é o primeiro, depois Rússia. E o interessante é que mesmo países tradicionalmente produtores de café solúvel, né, como o México, como a Indonésia e o próprio Vietnã, importaram café solúvel brasileiro em 2024. Devem continuar importando também agora neste ano. Exato. Agora, Fábio, olhando aqui para o mercado brasileiro, né? Eu amo café. Na minha casa tem café em pó, café em grão, café em cápsula e café solúvel, né? Focando agora no café solúvel, né? O brasileiro está consumindo mais? Qual análise a gente pode trazer para cá? Pois é, como dissemos no início da entrevista, né, batemos recorde de vendas no mercado interno, né? Como é que a gente analisa isso, né? Primeiro, a diversidade de produtos que estão no mercado, né? É só a gente ir ao supermercado, olhar as prateleiras e ver que há uma diversidade, né, muito grande, desde nessas três categorias que nós falamos, né, o pó, o aglomerado e o liofilizado, e dos mais diversos blends, né, desde o 100% robusta ao 100% arábica, né, e passando aí pelos blends, né, entre essas duas variedades, né. Investiu-se em tecnologia, né? Hoje, você que é consumidora de café solúvel talvez tenha notado, né, a qualidade do café solúvel melhorou muito, né, nos últimos anos. Isso por conta de investimento em tecnologia, novos equipamentos, né? E com isso há uma disposição do consumidor em beber mais café solúvel, né? Outra coisa é a aplicabilidade do solúvel. Tem uma parte do consumo de solúvel que a gente não vê, assim, que é nas balas, nos sorvetes, né, nos drinks, né, nas várias bebidas, né, que são servidas nas cafeterias, no food service, né, no catering. Então, se a gente analisar o custo por xícara, né, do café solúvel em comparação ao café torrado e moído, ou mesmo café em cápsula, né, o custo do café solúvel por xícara ainda é menor, né? Isso acaba favorecendo o consumo em tempos em que o preço do café está nas alturas, né? Então, tudo isso, quer dizer, a praticidade, a versatilidade do café solúvel e a qualidade tem contribuído muito para esse aumento de consumo. Eu sempre gosto de falar bastante para o mercado nacional também, né? Porque, claro, quando a gente exporta, a gente gera emprego e renda aqui no Brasil, mas existe também o consumidor brasileiro que fala, tá, mas e para a gente, né? Então, olha só como é importante também esses dados que a gente trouxe hoje. Fábio, muito obrigada pela análise, viu? Foi um prazer te ouvir aqui no Record News Rural e estamos sempre de portas abertas. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Um abraço. Outro para você, bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.